Olá, excelente tarde para você. Consulta ao Doutor está no ar. Como é que foi o seu final de semana? Eu espero que você tenha aproveitado para descansar. Afinal de contas, as nossas propostas aqui às segundas-feiras é para a gente colocar o nosso corpo em movimento. A gente não vai te trazer moleza, não. Hoje é o dia que a gente treina juntos. É o dia que a gente fala de saúde com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor. Para quem ainda não conhece a nossa proposta a cada segunda-feira, por a gente entender a importância da gente colocar o nosso corpo em movimento para melhorar questões de saúde, para prevenir condições e, enfim, para diversas questões, para melhorar nossa qualidade de vida, apostar na nossa longevidade, pois é, na nossa melhor idade. Eu já te convido a você colocar a sua roupa de guerra. Enquanto isso, eu vou te apresentar aqui a nossa proposta, porque a cada semana a gente traz uma proposta diferenciada. E hoje, gente, saímos um pouquinho da nossa rotina, porque hoje a gente vai aprender a importância da gente interpretar, da gente transformar a nossa dor na coluna em informação, como se a gente fizesse aí um escaneamento da nossa coluna, do nosso corpo. Pois é, através de alguns movimentos bastante simples, a gente vai fazer como se fosse um raio-x funcional da nossa coluna e aí entender aonde é que surge a nossa dor para então, é claro, através de um olhar especializado, a gente ter um treino, gente, individualizado e focado na nossa dor para melhorar, tanto em momentos de crise como a nossa condição ao longo do dia a dia. Já ouviu falar na estrela da dor? Pois é, gente, é isso que a gente vai aprender hoje, é essa técnica. Se você nunca ouviu falar, você fica com a gente porque é sensacional. Estamos ao vivo, pessoal, pela Hit TV, www.hittv.com.br. Então, se você lembrou de alguém a quem essa nossa proposta de hoje de espalhar conhecimento, colocando o nosso corpo em movimento é importante, é interessante, clica lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também te convido a você fazer parte desta consulta, deste treino foi marcado para você e faça uso desse espaço. Pelo 0 Operadora 11 3337 5886, também te convido a você participar da nossa enquete que acontece neste exato momento lá na rede vizinha. @consulta ao Doutor Hit TV, esse é o endereço para você participar lá da nossa enquete. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete então na tela. Hoje, quem decide o final do programa é você. O que você quer? Um guia rápido para amenizar dores na cervical, dores na lombar ou a famosa dor na escápula? Clica lá que a gente vai trazer esse conhecimento, esse guia rápido e prático para você ter aí para utilizar quando você precisar. Então, vamos conhecer mais a respeito do nosso personal trainer de hoje, que é fisioterapeuta, inclusive, Caio Hit, gente. Fisioterapeuta personal trainer com quase 10 anos dedicados ao cuidado com a coluna. Caio escolheu a fisioterapia depois de viver na pele os desafios de uma crise de hérnia de disco. Aí foi nesse momento que ele descobriu a sua verdadeira vocação, ajudar pessoas a entenderem a própria dor e retomarem controle sobre o próprio corpo. Criador de um método próprio que combina avaliação funcional, movimentos personalizados e uma linguagem simples, Caio defende que tratar a coluna vai além, gente, de acabar com a dor. É construir hábitos que mantenham o corpo saudável todos os dias. Entre os maiores desafios que ele enfrenta estão a adesão ao tratamento. Muitos pacientes interrompem aí os cuidados ao primeiro sinal de melhora, o que é bastante comum, não é? Ignorando que prevenção é a chave para evitar novas crises. Caio, seja muito bem-vindo aqui no Consulta Doutor Corpo em Movimento. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, ajudar a galera de casa aí a poder identificar os movimentos de dor e já passar uns exercícios para ajudar vocês aí. Queria entender aonde que foi essa sua crise, como que você decidiu transformar essa questão que é tão pessoal em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Então, enquanto eu era professor, eu estava cursando fisioterapia, eu acabei entrando numa crise em um treino, exagerei na carga e aí depois disso, dessa crise ali, eu comecei a voltar aos meus estudos para dor na coluna, para avaliação física, para poder de fato ajudar as pessoas. Então eu entendo tanto a parte emocional, que foi muito difícil ali para mim naquela época, como a parte técnica que eu realmente me aprofundei nos estudos ali para ajudar cada vez mais pessoas. O que foi mais impactante para você? A dor, a limitação ou essa questão emocional? Então, a questão emocional pegou bastante, porque eu, como sou um profissional da área, eu preciso ser um exemplo aí para vocês que estão em casa, Então, isso pegou muito. Falei, eu preciso ser um exemplo para os meus alunos ali, exemplo de
hábitos saudáveis, exercícios, de rotina alimentar também, todo esse contexto de saúde que é muito importante. E conta então pra gente o que é de fato a estrela da dor. Então, a estrela da dor, né, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para identificar o que eu chamo de movimento de referência, que é o movimento, né, que vocês vão identificar que você tem mais dor. Se você não tem dor na coluna, provavelmente vai ter algum movimento que vai ter mais rigidez. E aí o que a gente tem que se atentar nesse movimento da estrela da dor? 2 principais pontos. O primeiro é relacionado à amplitude do movimento, né? Então, todos os movimentos da nossa coluna têm uma amplitude que é esperada. E aí a gente vai mostrar na parte prática depois. E o segundo ponto é relacionado à dor. Então a dor, ela pode ser leve, ela pode ser intensa, ela pode ser moderada. Você que está em casa, com certeza ali, em algum momento da sua vida, você já sentiu algum desconforto na sua coluna. Então vocês precisam se atentar aos sinais que o seu corpo dá. Isso que eu abordo muito na minha metodologia, para vocês terem essa consciência de vocês mesmos ajustarem os exercícios que nós vamos fazer aqui hoje. Bom, antes de entrar na parte prática das aulas, tem algo que eu preciso falar, que é relacionado ali às questões da dor propriamente dita ali. Então tem os movimentos da coluna, que são, resumidamente aqui, o movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de inclinação e o movimento de rotação. Ok? Esses são os movimentos básicos. Cada ponta da estrela, que a gente chama da estrela da dor, é um movimento. Ok? Então, bom, vamos à parte prática. O primeiro movimento é o movimento de flexão. Esse é um movimento que a maioria das pessoas tem mais desconforto. Então, como é que a gente vai fazer? Colocar os pés na largura do quadril aqui, mais ou menos. Tá. E aí vocês vão projetar as mãos e tentar encostar lá no chão. Só que atenção, você não precisa forçar o movimento, você não precisa fazer aquele alongamento tradicional. É para ver até onde você consegue ir. Então vamos lá, vocês vão descer, vão fazer um movimento de flexão até onde você conseguir. Aí volta devagarzinho. O que vocês têm que perceber nesse movimento de flexão? A amplitude. Então vai ter gente que começou a fazer o movimento, putz, já doeu. Muito comum, nos primeiros graus, né, de flexão, é você ter esse desconforto. A maioria das pessoas tem dor para fazer esse movimento de flexão. Então, se atentem à amplitude de movimento que vocês fizeram e ao nível de dor, beleza? Segundo movimento, agora a gente vai fazer que é o movimento de extensão. Então, vocês vão ficar aqui, nessa posição, colocar as mãos atrás aqui da coluna, sem deixar o joelho dobrar quando for fazer o movimento. Vocês vão fazer o seguinte, fazer o movimento aqui de extensão e volta. Aí vocês vão até onde você conseguir, só que sem compensar com o joelho, ok? Esse é o movimento de extensão. E aí, de novo, amplitude do movimento. O movimento de extensão, ele já é mais curto, ele não é tão amplo quanto o movimento de flexão. E aí vocês têm que perceber se você sente uma rigidez, se você sente ali que tem algum lado que está mais travado do que o outro. E aí agora a gente vai para o terceiro movimento, que é o movimento de inclinação. Então vamos colocar aqui os braços na largura aqui dos ombros, as pernas também na largura aqui do quadril. Vai fazer um movimento de inclinação. Primeiro para um lado, então você vê aqui até onde você consegue ir, e aí depois para o outro lado. O que vocês têm que se atentar aqui? O legal da inclinação é que vocês podem comparar já um lado com o outro. Exatamente. Tem um lado que é completamente diferente do outro. Tem um lado que provavelmente vai ser mais travado. E aí você já tem um ponto de atenção. Vocês vão guardando essa informação. Então foi para um lado, foi para o outro, viu que tem um lado mais travado, guarda a informação. O último movimento é o movimento de rotação. Rotação também, as pernas afastadas, na mesma amplitude. Vai fazer aqui com os braços à frente, vai fazer aqui o movimento de rotação. O máximo que você conseguir para um lado e o máximo que você conseguir para o outro. Só que tem que tomar cuidado só para não compensar com o joelho, para não virar muito o joelho, porque senão aí dá alteração. Vocês podem também fazer sentado ali para ter certeza. E aí, de novo, se atentem à amplitude de movimento. Então, qual foi a amplitude? Teve um lado que você sentiu mais travado? Mesmo que não tenha dor, vai ter um lado ali que vai estar um pouco mais rígido.
E aí vocês guardam essa informação, depois pode anotar. E aí desses movimentos que nós fizemos agora, essa é a famosa estrela da dor. E por que que isso é importante? São esses 4 movimentos. Isso, são esses movimentos, aí tem o lado direito, o lado esquerdo, né, que a gente faz. E por que que esse movimento ele é importante? Porque desses movimentos, provavelmente teve um que vocês sentiram ou mais dor, ou mais limitado, ou mais rigidez. E aí esse movimento, a gente usa ele como referência. Tá. Na minha metodologia, né, as pessoas que fazem estrela da dor usam sempre como referência. O que que isso quer dizer na prática? Depois que nós fizermos os exercícios aqui, vão ter algumas pessoas que vão melhorar muito na amplitude, vão ter pessoas que vão melhorar mais na dor, e esse movimento que a gente vai usar realmente para ter a certeza que aqueles exercícios foram bons. Então, por exemplo, ó, na prática aqui, o movimento de flexão, que normalmente é o movimento que realmente as pessoas têm mais dor. A pessoa fez a flexão, putz, ó, aqui doeu já, doeu, aí você guarda essa informação. Você consegue até descer mais, mas aqui foi o ponto de dor. Aí a gente vai fazer os exercícios aqui hoje e tal, e aí o que a gente espera? Que melhore ou a amplitude do movimento, então você descer mais do que você conseguiu, Tá. ou que melhore a dor, ok? Então, essa é a nossa estrela da dor. Guarda esse movimento de referência. Vocês podem fazendo junto aqui com vocês, fica fácil de identificar. E aí agora, nessa outra parte, nós vamos fazer alguns testes de encurtamento. E aí a gente vai começar deitado. E aí só para facilitar, a gente vai fazer tudo deitado, depois vamos fazer tudo sentado e depois tudo em pé. São testes simples para vocês... O que seria o teste de encurtamento? Por que esse nome? O teste de encurtamento, o músculo ele precisa ter uma amplitude saudável. Se tem um músculo que está preso, isso gera compensações que podem gerar sua dor. Mas atenção, não é porque está preso, que está encurtado, que esse é o motivo da sua dor. Isso é um ponto de atenção. E aí a gente vai juntando as pecinhas, né, através de uma avaliação com o fisioterapeuta, avaliação médica, para realmente correlacionar os dados, ok? Mas aí vocês conseguem fazer em casa. O primeiro teste, vou mostrar aqui, ó, ela vai ficar deitada, de barriga para cima. Aqui. Aqui, ó, até deitar os dois juntos aqui, ó. Estica as duas pernas. Aqui, ó, esse já é um teste. O que vocês têm que perceber? Aqui, quando a pessoa deita e fica com essa parte da lombar aqui embaixo, ó, muito arqueada, então às vezes tem gente que fica nessa posição, dá para passar quase a mão inteira. Então já é uma forma de identificar que tem um encurtamento dessa musculatura dos flexores do quadril. Então aqui, ó, por exemplo, aqui a Dani tem um pouquinho leve ali de lordose. A lordose, ela é uma curvatura esperada da coluna. Então não é que ela tá travada. Tem gente que eu consigo passar aqui o braço inteiro. Aí sim, é um nível de encurtamento dos flexores aqui do quadril. E o flexor do quadril, ele é muito importante para a estabilidade do nosso quadril e, consequentemente, da nossa coluna. Então agora, esse outro teste também é para confirmar se os flexores do quadril estão encurtados. Qual que é esse teste? Ó? Vamos puxar uma perna aqui, ó. Vai puxar, aí você puxa a perna, isso, assim? Vai puxar a perna e o que vai acontecer? Vamos só trocar a perna, que aí dá para o pessoal ver melhor, ó, puxou. O que acontece? Se a pessoa está com esse lado mais encurtado aqui, quando ela puxa essa perna, esse lado ele levanta mais. Então ó, vamos simular aqui, ó, se a Dani tivesse encurtamento, ela ia puxar e o quadril dela aqui, ó, ia levantar mais, um pouquinho. Por quê? Porque esse músculo aqui está muito preso. E aí vocês vão fazer um lado, depois o outro, porque pode ter um lado que está mais solto e um lado que está mais travado, e é muito comum essas assimetrias, ok? Pode voltar. Agora o outro teste é para ver o encurtamento da parte de trás da nossa coxa, o famoso posterior da coxa aqui, que tem muita relação com as dores na coluna. Então como é que é o teste simples? Uma perna fica esticada. Essa daqui. A esquerda vamos deixar esticada, aí a direita ela vai levantar o máximo que ela conseguir. Sim. Ela tem uma boa amplitude aqui, ó. Lógico que ela sentiu aqui esse tensionamento do posterior, mas me indica aqui o quê? Que ela tem uma amplitude esperada. O que é esperado? Entre 90 a 80 graus aqui de amplitude. Se você, por exemplo, ficou mais ou menos aqui, ó,
Tem gente que está com dor, por exemplo, no ciático, está com dor irradiada, que a pessoa não consegue nem levantar aqui, já sente essa dor. Aí já são 2 sinais. A pessoa pode ter um encurtamento do posterior e também associado com alguma disfunção ali no nervo ciático, ok? Aí pode abaixar. Teste simples, galera. Então, se fizeram aí, viu se tem encurtamento do flexor do quadril, do posterior da coxa. Agora vamos fazer um pouco dos membros superiores, tá bom? Os membros superiores também é muito tranquilo de vocês identificarem. Você vai jogar o braço lá atrás, ó, os 2 braços. Isso. E aí, o que é esperado? A Dani tem uma boa flexibilidade aqui. Então, hein, gente? É esperado que o braço encoste aqui no chão. O que acontece? Tem gente que tem muita tensão aqui nas escápulas, no latíssimo do dorso, que é o músculo aqui que a gente está testando, que o braço, às vezes ele para aqui, ó. Teve um aluno que eu avaliei que ele tinha muito encurtamento. Então, o que indica? Que esse músculo daqui está prendendo e não consegue descer, precisa fazer alongamentos para melhorar isso aí. Agora, o outro é para ver o encurtamento do peitoral, da parte do peitoral, que como a gente trabalha hoje muito tempo sentado, a maioria das pessoas fica com os ombros muito para frente, enrolados. E tem relação com esse músculo que a gente vai ver agora. Que aí é o quê? Com o braço aberto, né? Vai ficar aqui com o braço aberto. Primeiro, esse aqui, as pessoas normalmente não têm encurtamento nesse movimento aqui. Que aí também você vê se está totalmente encostado, se os ombros e os braços estão encostados. Aqui é o quanto eles encostam no chão. Isso, quanto encosta no chão. Porque aqui, ó, deixa eu dar, volto a mostrar melhor aqui. Se o seu braço ficar meio levantado aqui, isso indica que o músculo do peitoral está com aumento de tensão e é preciso ali fazer uma correção. Outro teste, que também é do peitoral, só que é numa porção mais superior, aqui, ó, mesma coisa. Se a pessoa fica nessa posição e o braço desencosta ligeiramente, isso indica que o peitoral aqui, menor, peitoral maior, está com aumento de tensão, podendo gerar as dores ali no ombro, por exemplo, alguma disfunção na questão do quadril, ok? Esses foram os testes na posição deitado, fizemos 3 ali para membros inferiores e esses 3 simples aqui para membros superiores, ok? Tá. Agora, a gente vai fazer alguns testes sentados. Bora para os testes sentados. Com a... Pode ser com almofadinha ou sem, esse não... Tá, esse aqui não interfere. Então, esse aqui, ó, dá até para eu fazer também junto. Tá. Esse aqui é o famoso, sempre vai ter um lado que, normalmente quando você senta, sempre você tem um lado que você está acostumado a ficar nessa posição, né? Então, por exemplo, o meu lado direito, eu estou mais acostumado, eu fico mais tempo aqui com o meu quadril direito. Isso é um movimento de rotação externa do quadril, rotação externa. E esse já é um teste. Perceba aqui, ó, o lado esquerdo. Vamos ver, o meu lado esquerdo, ele é um pouquinho mais rígido. Tá. É normal ter um nível um pouco mais rígido do que o outro, o que não pode ser é muito discrepante essa diferença. Então perceba que o meu joelho está mais próximo aqui do meu tronco. Então isso indica que tem um aumento de tensão aqui, ó, de rotação externa. E a gente precisa trabalhar aqui o quadril. Então testa aí na sua casa. Tem um lado que você tem mais dificuldade? Para um lado ou para o outro. Maravilha. Enquanto, pessoal, você faz esse teste aí na sua casa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais a respeito da estrela da dor. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta naquele modo, gente, de toda segunda-feira, que é a proposta que a gente traz aqui, da gente malhar junto para a gente começar a nossa semana com mais vigor, com mais vitalidade, apostando inclusive na nossa longevidade. É o dia do nosso corpo em movimento. Se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante e é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também te convido, é claro, a você fazer parte desta consulta, deste treino. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato. Caso você sinta alguma dor, tenha qualquer dúvida, só enviar uma mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. E te convido também a você participar da nossa enquete que está acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV.
O endereço é o Instagram, viu, gente? Então não deixa de participar, porque hoje quem vai decidir o final deste programa é você, diretor. Coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá. Guia rápido para amenizar dores. Que guia que você precisa para amenizar dores? Na cervical, na lombar ou na escápula? Clica lá na alternativa, porque o nosso foco hoje, gente, estamos aprendendo a respeito da estrela da dor, que é uma técnica que foi criada pelo fisioterapeuta e personal trainer Caio Ritt, que está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Então, através da estrela da dor, a gente consegue mapear, entender, transformar a nossa dor em informação, descobrir aonde ela se origina, para então a gente traçar, é claro, um caminho, uma estratégia para tanto sair de uma crise de dor na coluna, quanto para melhorar, é claro, o manejo dessa dor. Então, gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente e queria que você falasse exatamente qual estágio que a gente está, por onde a gente caminhou um pouquinho no primeiro bloco. Nesse estágio que a gente está, por enquanto, pessoal, a gente está ainda na leitura da dor. E a partir de então, a gente vai aprender alguns exercícios para melhorar nossas condições. Show de bola. Daqui a pouco vamos para a parte prática aí. A gente fez a estrela da dor, identificou o movimento de referência, que é o movimento que vocês sentiram mais dor, e fizemos alguns testes de encurtamento, que é aquele padrão muscular que a gente não quer. Que a gente fez deitado, aí a gente começou a fazer aqui na posição sentado, e aí, bom, recapitulando o de rotação externa, né, que é um teste que você pode fazer agora sentado, para ver se você tem um lado, ó, que está mais travado do que o outro. Então você faz uma perna, faz com a outra e percebe se tem um lado que está muito mais travado. E aí o que a gente faz com essa informação? Depois na parte prática eu vou mostrar alguns exercícios. Mas se tem um lado mais travado, bom, alongar ele pode ser uma saída. Só que não necessariamente ele é o agente primário da sua dor. Isso a gente tem que investigar com outros testes e eu vou trazer mais alguns depois para vocês. Agora vamos fazer na posição em pé. Então um teste que é basicamente ali o que a gente fez inicialmente, que é o movimento de flexão ali da nossa coluna, só que eu vou aprofundar algumas compensações que são comuns. Então agora aqui, ó, a gente vai realmente tentar forçar para encostar a mão no chão, que é o teste de tentar encostar a mão no chão aqui, ó, vai flexionar, aí vocês vão forçar, diferente da estrela da dor, ó, aqui você vai forçar o máximo que você conseguir, ok? E aí o que vocês têm que se atentar, ó? Acho que Para quem não consegue, como a apresentadora que vos fala. O que a gente pode fazer, né? Acho que para mostrar melhor, você ficar de lado. Deixa eu me humilhar, que ainda foi pouco. Aí, ó, pode tentar encostar lá. E aqui, ó, deve ter uma boa flexibilidade. Só que o que mostra aqui pra gente, ó? Aqui tem uma leve retificação da coluna lombar, então trabalhar umas mobilidades da lombar vai ajudar aqui nessa questão da postura. Aqui na questão torácica, na mobilidade torácica, está preservada aqui a curvatura. E uma coisa que chama atenção aqui, ó, e se atentem a vocês. Esse ângulo aqui do nosso tornozelo, ele está um pouquinho arqueado. Então aqui, ó, pode levantar, Dani, de novo, para não cansar a cabeça aí, que é o que acontece. Se você em casa, você fizer isso aqui e você jogar muito o quadril para trás, ó, tá vendo, compensando muito aqui, isso indica também um aumento de tensão na musculatura da panturrilha, no gastrocnêmio que a gente fala, que é essa compensação. Então, se você faz isso aqui, ó, alongar essa região, soltar essa região da panturrilha, também vai te ajudar. Olha então, que interessante, gente. E isso interfere, inclusive, na postura, por exemplo? Com certeza, né? Você vê que o corpo, ele dá sinais, né? Dependendo de como você está, tanto estaticamente, aquela avaliação estática, quanto a dinâmica, que a gente vai fazer daqui a pouco, nos mostra alguns sinais que o seu corpo apresenta para compensar possíveis limitações. E aí isso pode ou não estar relacionado aí à sua dor, por isso que são necessários testes, porque infelizmente, né, não existe uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Vocês têm que ter ali um raciocínio por trás, claro, o profissional que vai tocar isso aqui, mas para vocês que estão fazendo em casa, vocês também têm que ter um pouco desse feeling para poder ajustar na casa de vocês os exercícios. Bom, quais são os testes agora de funcionais que a gente fala? Tem um teste que ele chama teste de Trendelenburg, que é um teste funcional para a gente ver se o nosso quadril está estável. Como que é o teste? Esse, seria legal, acho que ficar de costas, que aí pode ficar de costas mesmo, aqui, ó. Que aí o que a gente tem que ver? Ela vai levantar uma perna, então vai levantar uma perna, isso.
E aí ele é muito rápido o teste, né? O que acontece? Quando a gente levanta, aí pode descer. Quando a gente levanta uma perna, o nosso quadril tem que estabilizar, porque senão gera uma instabilidade. E o que acontece? Quando o sinal é positivo para esse teste? Quando você levanta a perna, e aí o seu quadril, ó, aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quando você levanta a perna e o seu quadril cai pro lado da perna que está levantado, só que é muito sutil, não é tão evidente como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou exagerar para vocês perceberem. Então levantou, se o seu quadril caiu pro lado da perna que está levantada, então o que indica, ó? Caiu, isso indica que está com uma fraqueza ou uma inibição do músculo que chama glúteo médio. O glúteo médio é um músculo que está aqui mais na parte lateral do glúteo. Ele faz um movimento de abdução, né, da nossa perna. Então, fortalecer esse músculo, se esse teste aí na sua casa deu positivo, é um bom sinal. E aí tem alguns exercícios que a gente pode fazer para trabalhar esse músculo, mas é aquilo lá, é um movimento de abdução. Então agachamento ajuda, exercício com elástico aqui, ó, fazendo a abertura da perna aqui, que eu gosto bastante, são opções. Agora vamos para o último teste funcional, que é um teste para ver o padrão de movimento do agachamento. E aí vamos precisar aqui do bastãozinho, do seu cabo de vassoura, já pega ele aí na sua casa. Já pega aí, ó, é super simples, e aí vocês têm que se atentar aos sinais, né? Então, basicamente, eu vou pedir para a Dani fazer aqui o agachamento com o braço esticado, ela vai ficar com o braço esticado, e aí vai fazer o agachamento. Eu não vou nem corrigir, só para ver como que ela consegue fazer esse agachamento e as compensações que podem aparecer aí para você, que vocês têm que prestar atenção. Então, vamos lá, ó. Você pode fazer uns 3 movimentos, que aí a gente dá isso, ó, vamos ver, 2, 3, boa. Então, o que deu para perceber? Ela tem uma boa flexibilidade de tornozelo, que o tornozelo dela consegue ter essa amplitude. Com o bastão fica mais difícil, né? E o que a gente tem que tomar cuidado? Quando ela faz o agachamento, pode ir fazendo, que eu vou mostrar aqui como eu vou, por exemplo, ó, se o joelho dela estivesse para dentro, ó, se ela entrou para dentro e aí sobe de novo. Isso indica o quê? A gente chama de valgo do joelho, que é o joelho para dentro. Isso também é um indicativo que o seu glúteo aqui, glúteo máximo, glúteo médio, está fraco. Porque aí levantou. É uma forma simples de você perceber a ação desse músculo é o quê? Joga o joelho para dentro, ó, que é todo mundo. Joga o joelho para dentro e volta. Ok, agora trava o glúteo, ó, dá aquela contraída no glúteo e tenta fazer o movimento de novo. Ó. Tenta fazer. Você vê que é mais difícil, porque é o glúteo que segura o joelho para dentro. Então, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo, qualquer movimento do dia a dia, a gente precisa dessa estabilidade para minimizar aí as compensações. Então, quando eu comecei a correr, eu notei muita dor nesse glúteo médio. Assim, foram semanas para ela começar a sumir. Então, a dor, ela é sempre um sinal, né? A gente tem que entender por que esse glúteo foi sobrecarregado. Pode ser que o glúteo do outro lado esteja fraco, pode ser uma falta de mobilidade, por exemplo, do teste que a gente fez aqui encostando a mão no chão, que a sua lombar está mais retificada, então trabalhar uma mobilidade específica pode ajudar. E aí a gente vai se atentando aos sinais. Bom, agora vamos para a parte prática dos exercícios, né? Bora. E aí aqui vamos fazer uma sequência de exercícios de mobilidade. Vocês podem usar esses exercícios para fazer antes de um treino, por exemplo, na academia, ou para também aliviar suas dores, exercícios de mobilidade. Então vamos começar deitado de barriga para cima. Vamos fazer, deixa eu até virar aqui, ó. Tá. Vamos deitar. Acho que é melhor dar assim, né? Senão não vai. Vou fazer de lado aqui. Primeiro exercício, ó, vai ficar deitado. Estica uma perna, ó, relaxa o pescoço. Vocês vão fazer aqui um movimento, chama mobilização neural. Ó. Esticou, voltou. Esticou, voltou. Vamos fazer 10 movimentos. 3, 4, mobilização neural. É como se fosse um alongamento do nervo. Não é o termo correto, né? Mas para vocês entenderem que o nosso nervo ele precisa acompanhar o movimento que a gente faz, da contração do músculo. Se o nervo não acompanha, pode gerar dor no nervo, dor no ciático. Isso aqui ajuda a mobilizar essa região.
Aí mais 2. Aí, agora vamos trocar a perna. Estica. Vamos lá, 3, 2, 1. Subiu. 1. Relaxa o pescoço, relaxa a lombar. 2. 3. Esse exercício você não tem que sentir nada. Qualquer exercício que você fizer, sim, nada de dor que eu falo, né? Qualquer exercício que você fizer, você tem que sempre se atentar aos sinais. Se você sentir um aumento da sua dor irradiada, um aumento da sua dor pontual, aí você pode interromper o exercício e procurar uma orientação mais específica aí. Mais 2. Aí, vamos mobilizar agora o nosso quadril. Esse aqui, ó, vamos puxar as 2 pernas em direção aqui, os 2 joelhos em direção ao peito. Vamos fazer aqui, ó, puxa e aí relaxa. Puxa e relaxa. Vamos fazer também 10 movimentos. 3 e relaxa. 4, relaxa. Tranquilo, são exercícios tranquilos. 5, 6, 7, 8, 9, boa, 10. Aí, tranquilo? Ok, agora vamos fazer um pouquinho lateral, ó. Tá. Fazer um pouquinho de lado. Vai fazer a mesma coisa, só que você vai jogar a perna para um lado e a perna para o outro na mesma posição. Juntou aqui, vamos jogar para um lado e para o outro. Talvez até dê uma estralada aí, normal. 2, vamos fazer 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E olha que bacana, Boa. não é, gente? Esses são alguns dos exercícios que a gente tem à disposição para começar a soltar aí toda essa nossa lombar. E olha a importância desse escaneamento que o Caio orientou aqui pra gente. Agora vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Guia rápido para amenizar dores na coluna. A mais votada do nosso público com 78% lombar. O que a gente pode trazer de informações? A gente já estava meio que começando nessa região, não é? Isso, ó, bom, legal, já vai de encontro com os exercícios que a gente estava fazendo aqui. E é uma orientação rápida para você que tem dor na coluna, travou a coluna, tem rigidez. Eu vou dar um passo a passo em progressões de exercícios, tá bom? Claro que cada um vai ter um tempo para fazer. Tem gente que pode melhorar rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais. Até 3 meses é esperado que você melhore. Mas quais são as posições? O primeiro movimento é um movimento de extensão da coluna, que é o movimento que a gente quer voltar o mais rápido possível para trazer essa função para a coluna. Então, o que vocês devem fazer quando você acabou de travar a coluna? Vocês vão pegar um travesseiro na casa de vocês. Tá. Vocês podem colocar 2 travesseiros, vai depender da altura. Eu vou dar aqui algumas progressões, ok? Primeira progressão, vai deitar de barriga para baixo, um travesseiro na região do quadril e vai relaxar, ó, vai relaxar aqui. Você tem que ficar de 2 a 5 minutos nessa posição. Se você ficou de 2 a 5 minutos nessa posição e não sentiu dor, a gente vai para progressão. Qual que é a progressão? Tira e fica só no chão. Tirou, ficou só no chão, de 2 a 5 minutos. Se ficou sem dor, vamos ali para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Cotovelo. Relaxa bem o glúteo. Relaxa, não pode travar o glúteo a lombar. Vai ficar também de 2 a 5 minutos nessa posição. Ficou sem dor? Aí vamos aqui, ó, para a extensão com o cotovelo. Estendeu o cotovelo, vai ficar nessa posição de 2 a 5 minutos. Terminou essas progressões, você consegue ficar sem dor em todos esses movimentos, aí a gente vai para a movimentação de fato, que é o movimento ativo, que é esse aqui, ó, movimento de extensão. Vou fazer aqui.
1, 2. Lembrando que qualquer aumento de sintoma da sua dor irradiada, dor pontual, você deve interromper o exercício imediatamente, ok? Então, qual a importância da respiração, ainda mais nesses processos que duram aí de 2 a 5 minutos? Sim, é o que eu oriento, às vezes até para os meus pacientes, respirar tranquilamente, ficar ali de 2 a 5 minutos, pode até ficar na posição, pega o celular ali para distrair, para ficar conseguir ficar os 5 minutos, e não deve aumentar a sua dor. Então, basicamente, você tem que respirar normalmente. Não precisa exagerar na respiração, porque você tem que estar relaxado. Seu corpo tem que entender que aquela posição não é para doer. Você tem que inibir a sua dor. Perfeito. E aí agora vamos fazer o próximo, rapidinho, as progressões de flexão. A gente tentou melhorar o movimento de extensão, você que está com a dor na coluna aí, e agora o movimento de flexão, que é um pouco parecido com os exercícios que a gente já fez. Eu vou explicar rapidamente aqui o passo a passo, mas aí cada um ajusta para a necessidade ali, para o nível de dor que tiver. Então, basicamente, vocês vão fazer a flexão aqui, o que a gente já fez. Vocês fazem aqui com as duas pernas. Depois, com a perna unilateral, ó, relaxando. 10 movimentos, faz os 10 movimentos. Esses são os movimentos de flexão, ok? E aí, para finalizar o movimento de flexão, aí a gente vai para a posição em pé. Para finalizar aqui, ó, então vamos sentar na cadeira, que aí é a flexão do tronco na cadeira. Coluna reta, pernas afastadas. Um movimento que às vezes a pessoa tem dificuldade, acha que vai piorar, porque é um movimento que a gente tem mais dor, mas a gente precisa fazer o nosso corpo entender que não é para doer nesse movimento. Então vamos fazer aqui, ó, coluna reta, tenta encostar lá no chão e volta. Vamos fazer 10 movimentos. E volta. Entendam que é um passo a passo. Você não tem que fazer de uma vez. Talvez você demore uma semana para conseguir fazer esse exercício aqui, talvez demore 2, 3 movimentos, vai depender de cada um. E aí... E é engraçado, né? Porque quando a gente sente a dor na coluna, que a gente entende o tamanho da limitação. Queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente, todo o ensinamento que você compartilhou, que você deixasse o seu recadinho final para quem assistiu, para quem gostou, inclusive, desse trabalho todo que você compartilhou com a gente. Muito legal e obrigado aí pelo convite. E, bom, o recado é que realmente, assim, a dor, ela é um sinal que você precisa investigar através de testes de raciocínio. Não faça exercícios aleatórios aí, porque ele pode piorar. Você tem que ter um mínimo de raciocínio clínico para, de fato, aliviar a sua dor. E, pô, quem tem dor sabe o quanto que é difícil ali no dia a dia, no trabalho, fazer as atividades do dia, quanto que limita. Então, a dor não é só questão mecânica dos exercícios que a gente está fazendo. A dor tem relação com a sua vida. Você não precisa conviver com dor. Para você que gostou e quer conhecer mais a respeito desse personal que está aqui com a gente, Caio Físio Personal é o Instagram e também o TikTok, que ele deixa, claro, à sua disposição. Uma excelente tarde para você. Espero que você tenha gostado de adquirir ainda mais esse conhecimento. E até amanhã, gente, 16 horas.